Olá, boa tarde. Estamos aqui para dar início a mais um trabalho da tarde de hoje, que será a nossa palestra virtual. Vamos começar com a leitura do livro Minutos com Chico Xavier. Nosso problema. O problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si mesmo do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Chico põe o dedo na ferida da grande maioria de nossas dores. O excessivo apego ao que é passageiro, isto é, aquilo que não poderemos incorporar ao nosso ser espiritual. Nossos bens materiais, por exemplo, não nos acompanharão na viagem de regresso ao mundo espiritual. Tampouco garantia alguma teremos de sempre possuirmos esse ou aquele patrimônio. E quantas vezes lutamos a vida toda somente para obter aquilo que compulsoriamente teremos que abandonar pela desencarnação ou o que o próprio destino se encarregará de tirar de nossas mãos. Também nos apegamos a pessoas, imaginando que elas nos pertencem e que sempre estarão ao nosso lado. Aí vem a desencarnação ou mesmo a separação e ficamos sem chão, ao constatar que ninguém nos pertence e que as pessoas são apenas companheiras de uma grande viagem e que esta viagem um dia chega ao fim. Valores que nos acompanharão onde quer que estejamos e como estejamos. Valores que nos tornem ricos espirituais pelos investimentos de amor, compreensão, alegria e paz que conseguimos realizar em nossa jornada. O problema não é ser rico por fora. O problema é ser miserável por dentro. E agora vamos à nossa prece. Bondoso amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, te agradecendo por mais um trabalho dessa tarde, agradecendo a todos que estão presentes, embora cada um em um lugar diferente, mas unidos no só coração e pensamento. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial que possamos absorver através dessa palestra que será ministrada pelo nosso irmão Amaury Neto, com o tema Teu Lugar na Vida. Vamos ouvir, tentar vivenciar e entender o recado que nos é enviado através da palestra. Amado Mestre Jesus, com a Tua permissão, estamos aqui, dando início ao nosso trabalho de hoje. Passando a palavra para Amaury. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal de Canteiro de Fraternidade. Eu me chamo Amaury Neto e hoje serei, então, o expositor da tarde de hoje. Então, vamos conversar um pouco a respeito da passagem intitulada Teu Lugar na Vida. Passagem esta que se encontra no livro chamado Renovando Atitudes, mais especificamente no capítulo 6. Esse livro foi escrito por Francisco do Espírito Santos Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Bom, para começarmos a conversar um pouquinho a respeito de hoje sobre esse tema, Teu Lugar na Vida. É uma pergunta, digamos, se fosse uma pergunta, qual é o teu lugar na vida? Será que saberíamos responder nesse momento? É interessante a gente refletir sobre isso, porque a gente pode pensar que o nosso lugar na vida, né, é ao lado dos nossos pais, ou do lado das pessoas que amamos, pode ser uma das respostas que nós temos. Talvez o nosso lugar na vida, algumas pessoas falam, eu não sei qual é o meu lugar na vida. Por que será que essa pessoa não sabe qual é o lugar dela na vida?
Então, para contextualizar essa passagem, né, do teu lugar na vida, é uma passagem, né, é uma das parábolas de Cristo, né? Cristo, ele traz emblematicamente, ele traz através das parábolas os seus ensinamentos. Então, vamos entrar um pouquinho nela, né, o que foi que Cristo nos trouxe, para depois refletirmos a respeito dessa passagem e quais são as implicações, quais são as outras situações que podemos refletir sobre. Então, eu retiro do próprio texto, no capítulo 6, né, Teu Lugar na Vida, do livro Renovando as Atitudes, a passagem que é interessante de refletir. Então, eu vou ler para vocês, e aí a gente vai começar a tecer as nossas reflexões e comentários. Começa da seguinte forma, o texto. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado. Não venha vos dizer, dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será levado. Então, em resumo, está havendo uma confraternização, uma festa, e nessa festa, Cristo, né, ele quer trazer justamente, ele quer trazer uma reflexão que não tenhamos o impulso, digamos, a impulsividade de correr para estar lá as mesas, né? Tá todas as mesas lá, vamos dizer assim, e aí você vai correr, vai escolher logo um lugar, porque esse é o melhor lugar da festa. Então, ele fala justamente que quando a gente estiver nesse cenário de convidado, que a gente não age dessa forma de, vou pegar logo o primeiro lugar, achando que não vai ter, ou que não vão haver lugares melhores, ou que vão haver pessoas, né, mais consideradas que nós para sentar nesses lugares melhores. Né? E aí, essa parte da gente entender lugares melhores e pessoas melhores que nós. O que a gente pode pensar? Então, antes disso, como eu falei, é uma parábola, né, de Cristo. E por que, pincelando, é importante a gente falar, porque Cristo falava com a gente, ele se comunicava conosco através das parábolas. Bom, ele buscava usar as parábolas, né, através dessa forma, digamos, de comunicação, porque era uma maneira mais clara e compreensível de passar a mensagem que ele propusera. Então, para a gente, que nós, meros mortais, digamos assim, nós que somos espíritos ainda em evolução, ainda buscando essa nossa elevação, essa, digamos que, mudança de reino, para o reino angelical, que é onde Cristo se encontra, estamos no reino nominal, nós não iríamos compreender, ou poderiam surgir dúvidas, enfim. Então, a maneira mais fácil, mais compreensível, através das parábolas. Então, o que é que implica? Voltando agora para essa parábola. Os convidados, de forma precipitada, queriam escolher ansiosamente esses lugares melhores, desrespeitando os princípios básicos de bom senso, né, que é o quê? A gente precisa entender que, aí já entra um pouco no conceito, tirando agora, digamos que, metaforicamente falando, agora saindo um pouquinho dessa ação em si, quando a gente age de maneira precipitada, quando a gente quer escolher os melhores lugares, a gente acha que a gente só chega nos melhores lugares se nós chegarmos primeiro. E aí, a gente vai chegar, a nossa meta é essa, a gente vai seguir em frente e não importa os outros. A gente vai passar na frente mesmo, se tiver uma pessoa sentando, a gente vai fazer com que ela caia, porque a gente vai pegar o lugar, enfim. Então, essa primeira parte, que as pessoas ficarem ansiosas para escolher os melhores lugares, reflete muito o nosso âmbito egoísta. O nosso âmbito de buscar saciar as nossas vontades e até mesmo, né, passando em situações de sobrepor a vontade do outro ou o espaço do outro. Por isso que é importante saber qual é o nosso lugar da vida. Por que é importante saber isso? Primeiro, porque a gente precisa saber qual é o nosso lugar para não sobrepor a barreira do lugar do outro. É importante a gente saber os nossos limites e o limite até onde vai o nosso lugar, de forma que não ultrapasse o limite do outro. Então, por isso que quando Cristo traz essa, digamos que, reflexão de qual é o nosso lugar à mesa, né, nessa festa, qual a nossa... ele traz, assim, digamos, ele pode expandir, melhor dizendo.
gente pode pensar da seguinte forma: qual a nossa posição no nosso universo? Né? Então, saindo, extrapolando a passagem da parábola, é exatamente isso que é a reflexão da passagem. Qual é o nosso lugar no universo? É como se aquele espaço ali fosse o universo e a gente queria ir para um lugar que a gente acha que é melhor no universo ali, chegando primeiro. Então, qual é o nosso lugar no universo? Fica essa reflexão. Será que o lugar que a gente está hoje, a gente está porque a gente acredita que esse é o lugar que nós, digamos, merecemos? Ou será que as influências externas, as outras pessoas e outras crenças, enfim, outros pontos de vista das outras pessoas, nos levam a direções diferentes, antagônicas do que a gente sente? Como é que a gente percebe isso quando a gente está insatisfeito? De certa forma. Né? Como assim insatisfeito? A gente primeiro precisa se conhecer. Então, o autodescobrimento é uma ferramenta importante. Mas aqui o que eu quero trazer de reflexão é que a gente comece a pensar se o estado atual que nós estamos, se nós estamos cientes, estamos racionalizando onde estamos, ou se a gente está se deixando levar. Deixa a vida me levar, meu amigo faz isso, eu vou fazer isso também. Meu colega faz isso, eu vou fazer isso também. Será que as influências externas estão nos levando para direções antagônicas do nosso modo realmente de agir e pensar? Isso parece contraditório. Oxe, como é que eu vou estar num lugar que é contrário à minha ideia? Muitas vezes acontece isso. E a gente só percebe numa situação de conflito, numa situação de dor, que é uma situação de choque, onde a gente para e pensa e reflete, digamos assim, com mais, como é que eu posso dizer, com mais ênfase. Porque quando a gente está bem, é muito difícil a gente parar para pensar quando nós estamos bem. Mas quando a gente está mal, aí começa digamos que esse ímpeto de mudança, de reflexão, tem, digamos que a ideia por trás, né, da dor como um elemento que transfigura o ser, que impulsiona no processo de mudança. Né? Leon Denis que traz essa passagem, essa ideia, e de fato, ela normalizando, digamos assim, então a dor é um processo também natural da nossa evolução. Então, será que nós estamos no lugar que nós realmente queríamos estar e não estamos deixando pela opinião externa, pelo materialismo? Nós somos espíritas. Será que o fato do nosso mundo ser materialista exacerbadamente não está nos direcionando para uma outra direção que é antagônica aos nossos fundamentos espíritas, né, as nossas, né, digamos, nossas crenças, as nossas ideias e etc. Então a gente tem que refletir, a gente tem que se vigiar nesse ponto. O que é importante para esse processo da gente perceber se estamos indo em direção antagônica ou se nós realmente estamos seguindo as nossas próprias pernas e ideias? Primeiro, a gente precisa escutar a consciência e a nossa intuição. A gente precisa escancarar, no texto tem essa passagem, escancarar os ouvidos às opiniões e conceitos dos outros. A gente pode estar com o ouvido escancarado e somente ouvindo o outro, esquecendo do nosso interno, que é essa voz, né, essa consciência, essa voz interna e a nossa intuição. A intuição é muito importante. Falando por mim, né, eu tenho andado fazendo... digamos, eu agora estou um pouco parado, mas antes, né, principalmente no início da pandemia, eu estava focando principalmente em meditação. E a meditação é um dos recursos que nos faz desenvolver a intuição. E nesse momento eu percebi coisas incríveis. Eu comecei a ficar mais sensível a algumas situações. Às vezes eu conseguia me sintonizar com uma pessoa que estava do outro lado da rua, e eu conseguia pensar na música que a pessoa estava cantando sem ouvir. Coisas desse tipo, às vezes eu pensava na pessoa, a pessoa falava comigo. Enfim, então a intuição, ele é um recurso muito, muito forte, muito interessante. Né? Até mesmo a gente pode conseguir, através da intuição, né, ter ideia dos desafios, das escolhas que podemos fazer na vida. Claro, isso, cada um tem o seu grau de intuição, desenvolvimento, no caso, também tem um pouco de mediunidade aí. Não no meu caso falando, mas eu digo assim, tem casos e casos. Mas a intuição é um recurso importante e necessário ser desenvolvido. A intuição é um recurso, inclusive, um dos ganhos do autodescobrimento. E a consciência
que a gente sabe, né, no Evangelho, nos ditos, digamos assim, essa informação é trazida, de certa forma, que a consciência, ela é, digamos que, onde está escritas as leis de Deus, é na nossa consciência. Então a gente consegue distinguir o que é certo e errado. Então a gente consegue distinguir também o que é que a gente quer ou não quer. Então é necessário que a gente comece a ter esse movimento interno de reconhecer esses dois pontos, a nossa consciência e a nossa intuição. A desenvolver, a nos escutar mais, a nos conhecer. Quando a gente consegue nos conhecer melhor, quando a gente começa esse movimento, melhor dizendo, fica mais fácil de distinguir. Né? Às vezes como é que eu vou saber que é minha consciência ou minha intuição? Às vezes pode parecer um pouco difícil no início, né? Para quem não está acostumado, eu mesmo não sabia o que é minha consciência e minha intuição. Mas autodescobrimento, não que eu esteja lá finalizado o meu processo, não, é um processo contínuo. Cada dia mais, né, cada vez mais, eu consigo entender um pouco melhor. Então nessa situação eu acho isso, então eu começo a entender um pouquinho, né, consigo ouvir melhor minha consciência, que eu falo, opa, isso eu já sei eu já sei que não é por aqui, eu já estou sentindo isso, consigo sentir dentro de mim que quando algo na minha consciência está alertando, e também como eu já trouxe o recorte da intuição. Mas, enfim, só foi um comentário para falar da importância realmente da intuição, do desenvolvimento da mesma também. Então, quando a gente tem esse movimento de deixar as necessidades e crenças do outro, a gente começa a ouvir exacerbadamente, né, e fazer com que essas crenças, essas necessidades interfiram a ponto de pensar pela gente, o outro pensar pela gente, a gente pode começar a se sentir deslocados. Né? Nós nos sentimos deslocados, podemos nos sentir assim. E esse movimento de aceitação acontece algumas vezes por não acreditarmos nas nossas próprias potencialidades, por acharmos que nós somos inferiores, então o outro sabe mais tal coisa, deixa, a opinião dele é a melhor, vamos seguir a opinião dele. Não estou dizendo também que a gente só tem que seguir a nossa opinião, etc. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é necessário que nós tenhamos a ideia se nós estamos vivendo no automático, deixando o outro tomar a rédea da nossa vida, ou se estamos racionalizando e entendendo através do nosso processo de consciência e de intuição que aquilo é certo. Vendo a opinião externa, é bom também saber a opinião externa, ponderando e assim tomando a decisão. E não deixando que o outro tome a decisão pela gente. É isso que eu quero dizer. Então, esse processo de aceitação da opinião externa é importante. A gente ouvir a opinião externa é importante. Mas o que eu quero dizer é não transformar a opinião externa como o nosso direcionador, o nosso norteador, fazendo com que nós nos tornemos pessoas vivendo no piloto automático, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que a gente... Não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para fazermos o nosso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a reflexão de entendermos qual é o nosso lugar da vida, ela implica que nós saibamos distinguir isso por nós. Ninguém vai dizer qual é o seu lugar na vida. Você vai descobrir qual é o seu lugar na vida. Esse que é o grande ponto. Por isso que eu estou falando dessa questão da opinião externa, da crença externa, né, de forma que tome a rédea das nossas vidas, e eu estou trazendo o reflexo de que isso pode acontecer porque às vezes a gente não acredita em nós mesmos, a gente não tem amor próprio, né, a gente não consegue enxergar nosso potencial porque temos as nossas potencialidades. Muitas delas estão adormecidas, mas ao decorrer do processo de crescimento, de desabrochamento, como Joana nos traz na série psicológica, a gente começa a entender o que a gente tem de potencial e a usar esses recursos, certo? Então, podemos nos achar incapazes quando a gente está agindo no piloto automático e deixando as pessoas tomando as decisões por a gente, e não porque nós somos de fato, porque, como eu falei, nós temos potencialidade, todos temos potencialidade, mas porque a gente ouve as escolhas dos outros, a gente não escolhe por nós, a gente não escuta a nossa consciência e nossa intuição e prefere, né, o que o outro escolhe. Então a gente cria um sentimento de dependência.
nesse processo. Por isso que é importante sermos sempre críticos e reflexivos. Críticos no sentido de analisar um estímulo externo, ver baseado no que você já tem de conhecimento, no que você já tem de bagagem moral, ética, científica, e assim tomar a decisão. Principalmente nos tempos de hoje, quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp e já vai passando, enfim, fica uma loucura, né? Fake news subiu aí, a tona, veio à tona, essa questão do fake news. Então, ainda mais nesse ponto, né? Principalmente agora, no período de pandemia, muitas coisas foram faladas, tal coisa cura o Covid lá no início, tal coisa. E aí, se a gente não para, reflete, vê a essência daquela informação, enfim, a gente ter esse movimento crítico, a gente vai se deixando levar, as pessoas vão colocando a nossa, digamos que, vão fazendo a nossa vida, né? Elas vão nos guiando. Então, por isso que é importante sermos críticos, entendermos, utilizarmos os nossos recursos que temos internos, que todos nós temos, a consciência e a intuição. E se a gente permanece com essa postura, e a gente começa a apontar os outros como responsáveis dos nossos conflitos. Mas aconteceu tal coisa porque eu vi você. Aconteceu tal coisa porque aquela pessoa que eu estou seguindo me falou. A gente, mesmo nesse sentido, a gente ter pessoas que estão nos guiando, a gente começa a se sentir solitário, mesmo rodeado por multidões. E é importante a gente refletir sobre isso, porque esse conceito de distinguir isso, da gente tomar a rédea da nossa vida, que eu vou falar melhor agora, ele é um conceito que é, digamos que, libertador. Ele é um conceito libertador porque quando a gente consegue entender a essência disso, a gente começa a sair, a gente começa a, sabe, como se fosse distanciar do comum. A gente começa a tomar uma outra faceta. Então, se nós pararmos de negar essas ações, se a gente começa, na verdade, a parar de negar que nós somos digamos que, os não pioneiros, mas que nós somos responsáveis pela nossa vida, na totalidade, praticamente, que o fruto, o somatório dos conselhos e palpites das várias pessoas, né, junto com a nossa opinião, forma, no caso, dão sentido à nossa vida, dão direcionamento à nossa vida. A partir desse instante, nós estamos convidados a sentar no nosso real lugar, na mesa da existência. Então, se a gente para de negar que nossas ações são quase que na totalidade frutos justamente desse somatório de ideias externas com as nossas próprias também considerações, a gente começa a ter esse início do papel de saber qual é o nosso lugar na vida. E exatamente esse processo é um processo que a gente pode falar que é um processo de autodescobrimento e autorresponsabilidade. Então, pessoal, esse movimento da gente perceber quem é que está movimentando as nossas decisões e o quanto de participação nós temos nas nossas próprias vivências, ele nos faz entender um pouco sobre autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é você assumir a responsabilidade sobre si em sentido integral. Então você vai identificar que as suas próprias decisões, que se você não está feliz na sua vida, é por conta de você. É por conta do seu processo, de você ter entendido as suas decisões, qual é o seu propósito existencial. Então é você assumir as rédeas da sua vida no sentido de que não tem... eu não sou feliz, minhas coisas não dão certo porque meu colega X, ele é incompetente, eu trabalho com ele. Não. As coisas na sua vida não dão certo porque tem alguma coisa que você está deixando de fazer, alguma coisa que você não compreendeu, ou aquilo talvez esteja fadado a dar errado e você acha que tem que dar certo. É um pouco de processo de compreensão do seu propósito, enfim. Então a autorresponsabilidade, ele é um conceito, né, ele é uma ideia de que a nossa felicidade, as nossas condições, né, o nosso caminho somente precisa de nós. Ou seja, somente se a gente quer ser feliz, a gente precisa entender as nossas potencialidades e saber que a nossa felicidade não está atrelada ao externo.
né? Está atrelada no sentido de quê? De que você tomando as rédeas da sua vida. Não quero dizer que você é feliz sozinho. Ah, vou ficar que nem Mowgli ou vou ficar restrito a você feliz. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que a gente precisa parar de dizer, de assumir as coisas, dizer que a culpa é do outro sobre as nossas situações. Eu não sou feliz porque o outro me aflige. Não dou certo em casa porque eu convivo com meu pai que tem vários problemas. A escola é ruim porque o professor não sabe dar aula. Sabe? Esse processo, ok, beleza. Acontecem, de fato. Às vezes tem um professor que realmente não tem adequação para um determinado período, né, um ciclo de alunos, ou não tem uma metodologia interessante, enfim, mas o nosso caminho, ou seja, o nosso sucesso depende somente de nós mesmos. E a gente precisa parar de tirar culpa do outro, de tirar, sabe, a carga do outro. Por isso que eu estou falando, para a gente começar a entender qual é o nosso lugar. É esse lugar da autorresponsabilidade. Então, se nós somos seres autorresponsáveis, nós entendemos que precisamos focar no self. Parar de se preocupar muito com o outro. Ah, o mundo é ruim porque as pessoas são retrógradas. O que você está fazendo para mudar o mundo? Se você quer mudar o mundo, tem aquela frase, né, que é meio clichê, mas se você quer mudar o mundo, mude primeiro a si mesmo. E é isso que é autorresponsabilidade. É você mudar a si mesmo, porque as suas ações no ambiente macro também é impactado. Você pode você pode até, digamos assim, não mudar como você gostaria, né, no sentido de que, eu quero mudar o mundo totalmente, não vai haver mais miséria, tudo vai ser, enfim. Você pode até não alcançar isso, mas aí tem um pouco da questão tem outras questões envolvendo, né? É saber o seu lugar na vida, exatamente qual é o seu propósito, e saber que a sua estrada, quem faz é você e não o outro. A sua experiência, a sua felicidade, as suas frustrações, alegrias, dependem apenas de você. A sua alegria não está atrelada ao outro. Aí pode parecer egoísta, né? Eu falar, sua alegria não está atrelada ao outro. Então quer dizer que eu tenho que focar só em mim mesmo? Não tenho que me importar com o outro? Não. Por isso que é importante a gente sempre pensar. Precisamos nos importar com os outros, afinal nós somos todos irmãos. Vivemos numa sociedade, então precisamos sim nos importarmos com o outro. Mas precisamos entender que nós temos a nossa própria caminhada e quem vai trilhar a nossa caminhada não é o outro. Somos nós. E Cristo mesmo já nos disse: amai o próximo como a nós mesmos. Então precisamos também nos preocuparmos com a alegria do outro, precisamos também do outro, mas o que eu quero dizer é que nós não devemos atrelar os nossos insucessos e sucessos, atrelar a nossa vida, os resultados da nossa vida por conta do outro. Porque tem o nosso aí envolvendo. Esse que é o grande ponto da autorresponsabilidade. Eu tentei simplificar, não, mas eu tentei, falar o mais específico possível, porque realmente são várias entrelinhas. Pode parecer que é egoísta, focar só em si mesmo, mas não é esse sentido. É no sentido de que o seu sucesso depende de você. Então, se você não está tendo sucesso, não culpe o outro. É alguma coisa dentro de você. O resumo da ópera é esse, certo, gente? E voltando, trazendo aquele recorte daquela frase lá no início da leitura, que é: todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. O que isso quer dizer? Isso tem muito a ver com orgulho e a humildade. Então, a gente precisa considerar o quê? Essa questão da gente ter a humildade, a gente não é, digamos assim, tem pessoas que falam assim: uma pessoa que se diz humilde, ela não é humilde. Né? Tem uma brincadeira assim, mas o ponto que eu quero chegar é: a postura de dar ares de humildade não é correta. Eu sou uma pessoa muito humilde e tal, sabe? A pessoa que é humilde, ela não precisa dizer que ela é humilde. As suas ações provam isso. A forma que ela age perante o outro nos mostra isso. Então não é algo que precisa ser afirmado, verbalmente falando. Assim como a gente se rebaixar
de forma exagerada e humilhante, não faz sentido também. Poderá levar à conscientização plena da poderá, digamos que, deturpar essa frase. Então, são os dois extremos. Ao mesmo tempo, a gente não deve ser humilde de boca, dizer que é humilde é isso, sou humilde, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente não deve se humilhar, se rebaixar de forma exagerada. Tem um meio termo aí, que é o quê? A importância, aqui entra um pouquinho, da importância do servir. Servir é uma forma de amar. E amar é o caminho, é a forma de nos autorrealizarmos. Sem o amor, a gente não se autorrealiza. Como eu já citei, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor, ele é essencial na nossa evolução. Sem o amor não existe evolução. Esse sentimento, essa crença e esse estilo de vida do amor, da gratidão, ela é potencialmente significativa para a evolução do ser e digamos que, a essência da evolução. O amor, o servir é a ação desse amor. É a gente romper a barreira do self, do ego, e começarmos a nos colocarmos no papel de ajudar o outro. Por isso que eu falei que na parte de autorresponsabilidade, que não é você esquecer o outro. Porque como é que você vai esquecer o outro se o servir é importante? E você, quando vai servir, você pode servir a si mesmo? Pode. Mas servir ao outro também é necessário. Jesus nos mostrou diversas vezes a questão do servir, lavando os pés dos discípulos. Né? Outros tantos momentos que nos mostram a importância do servir, que ele trouxe. E percebam que os grandes ícones da humanidade, eu não vejo nenhum deles assim sentado no trono ou se vangloriando e nada do tipo. Todos eles servem. Jesus serviu com o seu exemplo e com o seu amor. Exemplo de resignação, de amor ao mundo, mesmo quando o mundo o oprimia, o machucava. E ele continuava firme e forte. Mahatma Gandhi, o governo britânico, penalizava ele fazia greve de fome para o povo entender a ideologia da questão da rebeldia sem violência, de você se opor a alguma coisa, você é contra um ideal, mas você não precisa ser violento para se opor. A violência pacífica não existe, mas é a rebeldia pacífica, né? Tem um nomezinho que a gente vê em história. Ele serviu também como exemplo, ele servia também as pessoas que moravam com ele no vilarejo. Ele não ficava, me sirvam, meus servos. Divaldo Franco também, com as suas obras, nos traz, junto com Joana e outros espíritos que trabalharam na sua caminhada, nos mostra servir. Ele serve, mesmo que ele tenha a mansão do caminho, etc. Mas ele não fica se vangloriando, esperando que as pessoas sirvam. Ele também serve, porque o servir é necessário. Então, tudo que eu estou falando é que a gente precisa ser humilde a ponto de engolir o self e começarmos a servir. Entendermos que os grandes espíritos que estão aqui, eles servem. Quando a gente está no início e a gente não tem a compreensão, ou seja, nós estamos no processo de dormência, a gente acha porque nós estamos nesse processo de dormência. Então a gente acha que ser grande na vida é ter muito dinheiro, ser bem-sucedido, coisas materialismo. E a gente percebe que os grandes são as pessoas simples, que entendem a essência da vida, amar e servir, e agem dessa forma, independente da situação. Então, é uma reflexão importante, essa da humildade. Então, a gente precisa sintonizar com essa verdadeira humildade, com essa essência da humildade, que é conceituada como a gente olhar as coisas como elas de fato são. E assim a gente percebe que a nossa existência é responsabilidade única nossa. Autorresponsabilidade. A nossa existência é apenas a nossa responsabilidade. Não a responsabilidade do outro a sua existência. E assim nós, quando entendemos a autorresponsabilidade, nós vamos ser nós mesmos.
Porque se o meu resultado depende de mim mesmo, eu não tenho por que me preocupar com a opinião externa do outro. No sentido de que ficar com medo de fazer o que você acha que é certo por causa do outro. Porque o seu resultado, ele vai ter um impacto por conta das suas ações. A sua estrada, quem faz é você. E ser humilde é você escutar a origem real das coisas. Não com aqueles olhos da ilusão materialista, né? Mas com a realidade. Despojando-se então da imaginação, dessa fantasia, da ótica mental distorcida pelos valores materialistas, né? Dos valores que nos fazem deturpar o nosso caminho, que nos fazem destoar do nosso propósito existencial. E aí, esses valores que eu estou falando, é aquela parte, esses valores assim, materialistas, etc., é aquela parte daqueles que acham que merecem os melhores lugares em tudo. Lembra que o pessoal chegava antes na mesa só porque achava que tinha o melhor lugar? É justamente sobre isso. Então, ser humilde é o cara que vai chegar na festa, independente do lugar ele vai sentar, e ele pode fazer o melhor lugar só pela companhia dele. O melhor lugar. Melhor lugar. O que é que pode ser o melhor lugar? O melhor lugar talvez esteja tendo um show, né, nessa festa. O melhor lugar é ficar na frente. Talvez o melhor lugar seja onde ele esteja, porque ele vai levar a alegria dele. Ele pode estar lá no portão, na entrada dessa festa. Pode ser o melhor lugar. E não precisa, é isso que eles precisam entender. Que muitas vezes, e eu vou trazer uma música justamente uma das coisas que a gente precisa ter para entendermos qual é o nosso lugar na vida e tudo, que é a paciência. A paciência, ela é necessária porque esse plano terrestre, ele de fato é cheio de intempéries, de provações. Aprendemos com a dor é muito presente. Então, é árduo essa estrada, porém precisamos ser pacientes, perseverantes, para entendermos o nosso lugar, começarmos a entender o nosso propósito, aquela trindade do que eu sou, para onde vou, de onde eu vim. Então, voltando, né, um pouquinho, só fui recapitular aquele ponto, por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, que vem da autorresponsabilidade de vigiar, eu me vigiar, a gente quase sempre deduz, né, ou capta a realidade até certo ponto. E depois a gente começa a concluir o restante a nosso bel prazer. E a partir daí a gente cria ilusões, expectativas que desgastam e que nos descentralizam de nossos objetivos. Então esse é o processo de a gente olhar para si, pelos nossos conceitos, tem a ver com a intuição, com a consciência. Quando não desenvolvido, nos torna aptos e suscetíveis às interferências externas. Lembra que eu falei, será que o outro não está mandando na sua vida? Será que você está vivendo no piloto automático? É exatamente isso. A autoobservação é para que é esse movimento que nós fizemos agora. Da gente refletir, pensar nas nossas ações, no que a gente está vivendo e vendo se são resultados das nossas próprias vontades ou se é a gente no piloto automático e o outro tomando a rédea da nossa vida. Então é interessante que quem encontra esse lugar que a gente tanto está falando, nosso lugar na vida, ele respeita invariavelmente o lugar dos outros. Porque ele sabe a divisa da sua fronteira e, consequentemente, ele não vai ultrapassar o limite dos outros. Ele coloca em prática o amor ao próximo. Então, é por isso que a gente precisa saber qual é o nosso lugar na vida, para que a gente não se oponha, a gente não ultrapasse o limite do outro. A autorresponsabilidade é isso, você reconhecer que você tem o seu ponto aqui, você tem o seu limite e você tem que tomar posse dos seus limites, não tomando o limite do outro, porque o outro também tem a sua própria trajetória e ele está aqui para cumprir também com o seu propósito existencial. Então, nosso lugar da vida, a gente já viu que é serviço, é servindo, é amando o nosso lugar na vida. Nosso lugar da vida é na reflexão, que o nosso lugar da vida é a gente buscando fazer, né, esse movimento de autorresponsabilidade e autocompreensão. Então, para que a gente possa compreender, encontrar esse lugar, é necessário que nós tenhamos a simplicidade chamada de lúcida, né, no texto,
que é o que? A gente se despoja dos enganos e fantasias terrenas e assim a gente encontra a autêntica humildade. É um processo de desabrochamento. É um processo da gente despertar esses valores morais que Cristo nos trouxe através do exemplo. Valores esses que estão, muitas das vezes, na nossa sociedade perdidos. E é o que a gente comenta bastante. Nossa sociedade ela está extremamente evoluída em termos científicos, em termos na inteligência, né, da ciência, das tecnologias e etc. Mas esses valores morais de lidar com o outro, esses valores de inteligência emocional estão cada vez mais perdidos. Então temos pessoas extremamente inteligentes nesse sentido científico, ao mesmo tempo totalmente, digamos que retrógradas com as suas inteligências emocionais, que é um conceito aí muito visto pelos coachings, psicologia, fala um pouquinho, né? Então, esse contraponto é que está desbalanceando o planeta. Porque se os dois andassem juntos, estaremos no outro plano com certeza. Então, para que não cedamos nosso lugar ao outro, é indispensável que a gente use o nosso bom senso, o nosso ponto de referência de aprimoramento, a nossa percepção da verdade como um todo, através da nossa consciência, da nossa intuição, e a gente procuremos em nós mesmos, assim acharmos o nosso lugar perante a vida eterna. O que isso quer dizer? É por isso que é preciso a gente ter a alta responsabilidade e o processo de autodescobrimento. Porque a gente começa a entender essa máquina que nós estamos, a gente começa a entender as nossas completudes. O autodescobrimento nos faz descobrir que nós somos espíritos imperfeitos, mas só de sabermos que somos espíritos já temos aí, digamos, a ruptura. Pum! Materialismo. Já temos um contraponto. Espírito, vida eterna, nossa, olha as potencialidades já se abrindo e mudando aquela visão de que a vida é uma só, então vamos aproveitar a vida como dá, vamos beber loucamente, vamos para a festa. Ó, como já vai se distanciando disso só de sabermos que somos espíritos, advindos do mesmo lugar, do seio do Pai, criados simples e ignorantes. Ah, então somos criados simples e ignorantes, então ninguém é melhor que ninguém. Porque vai ter alguém que vai ter um lugar melhor na festa se ninguém é melhor que ninguém. Sim, existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, mas em essência ninguém é melhor que ninguém. Todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Passamos pelos processos, pelos reinos, diferentes reinos, mineral, vegetal, hominal, animal, buscando o reino angelical através da nossa autorrealização. Então a gente começa a entender o nosso propósito. Por que isso precisa evoluir? Porque a gente vai ter tarefas cada vez maiores no concerto cósmico universal, no universo. Nós vamos ter incríveis missões que precisamos estar preparados para tal. Por isso que a gente precisa evoluir, porque as missões também vão estar evoluídas. E as nossas potencialidades desabrochadas vão nos dar o suporte para executarmos essas missões, para estarmos preparados para essas missões. Então, meus queridos, a mensagem que eu queria passar hoje é que o nosso lugar na vida é justamente o lugar de servir, é um lugar de ser humilde, de entendermos que precisamos servir e amar o outro, entendermos que não existe ninguém melhor que ninguém, que somos todos iguais, alguns mais avançados, outros menos, é nem uma escola. A gente não pode dizer que um aluno do terceiro ano é melhor do que o do segundo, porque cada um está no seu nível. Então não existe comparação nesse sentido. Certo? Ninguém é melhor que ninguém. E amor, amar e servir. Servir, amar é o único processo, é o único caminho para a autorrealização. Sem esses dois juntos, nós não conseguimos nos autorrealizar e assim cumprir com o nosso propósito existencial. Então, para finalizar hoje a nossa palestra, eu já agradeço, fico muito feliz em ter a oportunidade de estar agora como palestrante. Sei que tenho muito que melhorar, aceito feedbacks, gostaria muito de ouvir feedback de vocês para eu ir melhorando cada vez mais. E vou encerrar então essa palestra, pelo menos essa minha fala,
com a música Paciência de Lenine, que eu gravei com tanto carinho para vocês, para a gente refletir sobre essa dádiva, essa qualidade que precisamos ter, principalmente hoje em dia, a paciência para conosco, de entendermos que somos imperfeitos, temos muita coisa para lapidar, para com outro que vai errar com a gente, muitas vezes, né? Para situações que a gente quer tanto e a gente não entende porque a gente não tem certas coisas, mas precisamos ser pacientes porque tudo tem seu momento. Então fiquem agora com paciência e mais uma vez agradeço a todos, né? Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana e é isso, gente. Gratidão. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. E agora vamos agradecer por essa tarde e que Jesus nos dê paz e iluminação, que possamos terminar o nosso dia com muito amor e gratidão. Gratidão à nossa palestra, gratidão àquele que ministrou, ao nosso irmão, gratidão a todos que estiveram conosco nessa tarde. E assim, vamos pedir ao Pai Celestial que nos dê força, que nos dê amparo, tranquilidade, para que possamos passar por tudo que estamos passando com muita fé no coração. Que Jesus nos abençoe e que nos ilumine sempre. Muita paz. Que assim seja.